eu cheguei a pesar 39 quilos. E eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Inclusive, eu estou aqui na minha loja. Meu mundo caiu, gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sumi do YouTube e nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu nesse período, o porquê eu sumi e o porquê eu estou aqui de volta. Aconteceu muita coisa nesse período da minha vida, que inclusive foi bem difícil. Graças a Deus hoje já está tudo certo, mas foi um período bem difícil pra mim e eu vou contar o que aconteceu aqui pra vocês. Como vocês sabem, na época que eu tava bem focada no YouTube, eu ainda estudava, eu tava na escola, e nesse período que eu tava na escola, eu comecei a trabalhar também. Eu comecei a vender lingerie, eu atendia as pessoas na casa delas, levava na mala, na rua, a pé, gente, um peso a mala, mas eu levava, foi bem sacrificante essa época. Eu atendia as pessoas em casa também, eu deixei um lugarzinho lá em casa, bem improvisado, mas eu atendia as pessoas em casa também. Então assim, eu comecei a trabalhar nesse ramo de lingerie, né, essa coleira que o pessoal fala, né? E eu comecei também a trabalhar na pastelaria da minha avó. Minha avó tem uma pastelaria aqui no Mercadão da cidade e eu comecei a trabalhar com ela. Eu sempre quis trabalhar com pessoas, gosto bastante de conversar, de trabalhar com pessoas mesmo. Então, como vocês devem imaginar, nessa época tava bem difícil. Eu estava estudando, cedo eu ia pra escola, depois eu ia pra pastelaria da minha avó e depois eu ainda trabalhava com a lingerie. Ia na casa das clientes, eu ia direto da escola pro trabalho e depois do trabalho às vezes eu já tinha levado a mala com as lingeries e já ia direto pra casa das clientes. Então assim, era bem puxado mesmo. Mas não foi só isso, tá? Foi uma época puxada, mas eu estava também passando muito mal, eu estava ficando muito doente, sempre estava com alguma coisa, inclusive isso me atrapalhava a trabalhar na pastelaria, me atrapalhava também a estar trabalhando com as lingeries. Eu sempre estava doente, sempre passando muito mal, vomitando. Gente, foi assim um período bem difícil mesmo. Depois que eu comecei a trabalhar, eu piorei. Eu sempre tive a imunidade muito baixa, mas depois que eu comecei a trabalhar, ficou mais baixa ainda, comecei a ficar mais doente ainda. Então, vira e mexe, eu tava faltando do trabalho, eu ia embora mais cedo, acontecia de eu estar trabalhando e eu morrendo de vontade de vomitar, com dor de cabeça, tontura, tudo ao mesmo tempo. Foi bem difícil, eu não fazia ideia do que era, eu estava emagrecendo, como vocês podem ver, eu sou bem magrinha e eu estava mais magra ainda nessa época. Eu cheguei a pesar 39 quilos, gente, eu tenho 1,62 m e eu cheguei a pesar 39 quilos, menos de 40, gente, eu fiquei bem magra mesmo, bem fraquinha. E eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas minha mãe descobriu que ela tinha uma doença autoimune, sem cura, e o médico falou que era genético. Então, provavelmente, os filhos dela poderiam ter. Tinham chances, né, de ter. Então, eu com meu irmão fomos fazer um exame para ver se a gente tem essa mesma doença que a minha mãe. O meu irmão deu negativo, graças a Deus ele não tem. Só que o meu deu positivo. Eu descobri então que eu tenho essa doença sem cura e autoimune. Então assim, eu tive que mudar muitas coisas na minha vida. Eu não vou contar nesse vídeo aqui o que é essa doença. Eu vou deixar pro próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou falar pra vocês como eu descobri, né? Eu vou contar todo esse processo, o que eu sentia. Eu vou contar tudo pra vocês o que é, né? Essa doença. Então no próximo vídeo, se eu já postei, vai estar aparecendo aqui na tela, vai estar na descrição também o link desse vídeo. Não deixem de assistir pra vocês entenderem melhor. E nessa consulta com o médico, eu fiquei sabendo também que eu teria que sair do meu trabalho. Como eu falei, essa é uma doença genética, tá? Eu já nasci com ela. Não tem nada a ver com o período que eu estava... não tem nada a ver com o trabalho, né, na verdade. Tem nada a ver mesmo, gente. Eu já nasci com isso, tá? Só que eu comecei a piorar depois que eu comecei a trabalhar. E no próximo vídeo vocês vão entenderem melhor o porquê que eu piorei. Mas não tem nada a ver com a questão do serviço em si. Era realmente só por causa da minha doença mesmo. Então, quando o médico falou pra mim que eu teria que sair do meu trabalho lá na pastelaria, gente, eu fiquei muito triste. Por quê? Eu estava juntando dinheiro pra abrir minha loja. Inclusive, eu estou aqui na minha loja. Graças a Deus eu consegui abrir ela. Vou contar melhor também em outro vídeo pra vocês. Gente, fiquem ligadinhos aqui no canal. Se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho também para vocês não perderem esses próximos vídeos, que eu vou estar contando tudo com detalhes. Esse é o primeiro vídeo, mas nos próximos eu vou contar com mais detalhes tudo o que aconteceu. Então, como eu estava falando, eu estava juntando dinheiro, eu queria estar com tudo certo, uma reserva boa. Eu não tinha tanta mercadoria, eu tinha bastante mercadoria para estar levando em mala, mas para abrir a loja física
não teria como eu abrir com a quantidade de mercadoria que eu tinha. Então, eu precisava juntar dinheiro e eu estava juntando vendendo a lingerie e com o meu trabalho da pastelaria. Só que o que mais me ajudava era o dinheiro que eu ganhava na pastelaria. Então, assim, na hora que ele me falou que eu não poderia mais trabalhar lá, o meu mundo caiu, gente. Por quê? Como eu estava muito doente, ficando muito doente, com a imunidade muito baixa, vira e mexe eu estava faltando do trabalho, eu não poderia entrar numa empresa para trabalhar se eu entrasse em outro lugar, porque lá a pastelaria era da minha avó. Então, se acontecesse de eu estar passando mal, ela ia entender, porque realmente era bem difícil eu trabalhar. Se eu entrasse em outro lugar, provavelmente, com certeza, eu seria demitida, por causa dessas questões de saúde que estava bem complicada. Então, meu mundo caiu. Porque por mais que eu vendesse bem as lingeries, ia demorar muito pra mim, tá? Pra mim conseguir abrir a loja. Até porque é complicado, né, gente? Toda a logística de ir na casa da cliente vir até mim. E sem contar que a minha imunidade estava muito baixa. Então, nem sempre eu conseguia estar indo na casa das clientes. Tinha vezes que eu tinha que desmarcar. Então, assim, gente, foi um período muito difícil mesmo. Olha, de lembrar agora, eu não sei como que eu dei conta. Então, eu saí da pastelaria, fiquei só com as lingeries e fui me cuidando. Essa questão da minha doença, eu fui cuidando. Não tem cura, como eu disse. Mas tem uma coisa que a gente faz que diminui os sintomas com o tempo. Então, essa foi uma explicação do porquê que eu sumi aqui do YouTube. Estava puxado, eu estava ficando muito doente. Então, estava bem difícil eu estar postando aqui no YouTube. Hoje em dia já está tudo certo, já abri minha loja, minha saúde melhorou muito, tá? Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus. E hoje em dia eu posso falar que eu estou muito bem. Eu ainda, né, fico ruim, tenho uns probleminhas, mas nada comparado a antes. Por que que eu voltei com o YouTube? Porque, gente, eu senti a necessidade no meu coração de estar ajudando as pessoas, de estar ajudando quem tem essa doença. Porque assim, no começo é muito difícil, poucas pessoas têm. Apenas 1% da população, se não me engano, 1% ou 2% tem essa doença. Não é algo assim que a gente conhece muito. Então eu gostaria de estar ajudando as pessoas aqui no YouTube, até porque eu gostava de assistir quando eu descobri, mas não tem muito falando aqui no YouTube. E a questão da loja também, também senti a necessidade de ajudar pessoas que têm loja. Eu fiz vários cursos que me ajudaram bastante, eu gostaria de repassar esse conhecimento para vocês também, quem aí trabalha, quem empreende, não só apenas com loja, mas quem empreende. Então, os próximos vídeos eu vou comentar, vou fazer vlogs também, tenho viagens planejadas, tem bastante coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês. Então eu vou voltar com o YouTube. Não sei se vai ser tão recorrente como antes, mas eu senti assim no meu coração mesmo que eu tinha que ajudar as pessoas que estão passando, que passaram pelo mesmo que eu, tanto na questão do empreendedorismo quanto na questão de saúde. Gostaria de estar ajudando pessoas assim como eu fui ajudada na época que eu estava passando por essas coisas. E eu também gosto muito, né, de trabalhar com o YouTube. Eu sempre gostei bastante, mas realmente foi uma época que estava puxado pra mim, em que eu não consegui continuar. Então até os próximos vídeos, vou contar melhor sobre tudo isso, sobre como tá hoje, vou mostrar a minha loja, vou fazer vlogs pra vocês, vai ser bem interessante. Então se inscrevam aqui no canal, não esqueçam de ativar o sininho, como eu falei antes, pra vocês saberem de tudo que aconteceu, tudo que tá acontecendo, e curtam esse vídeo também. Até!